Acompanhe aqui comigo como que eu desenhei esse portão no SketchUp modelo 2024. Esses foram os materiais utilizados e a medida total do vão que nós tínhamos era de 2.090 milímetros de largura por 2.280 milímetros de altura. Eu começo colocando essas medidas no desenho e a partir daí, com a trena, eu deixo os espaços necessários, como os vãos dos cantos desse portão. Em cima, nós deixamos 15 milímetros, embaixo 20 milímetros. Nas laterais, eu deixo 10 milímetros de cada lado. E fazendo isso, eu utilizo a ferramenta retângulo e fecho o que seria, no caso, as duas folhas que eu vou desenhar dentro dessa medida. Procuro o meio, com a ferramenta linha, eu procuro o meio desse vão que eu acabei de fechar, desço uma reta, e no vão dessas duas folhas, como vai ser um portão de duas folhas, né? A gente deixa 5 milímetros no meio. Então, eu coloco 2,5 para cada lado, para poder totalizar os 5 milímetros de vão. Utilizo a ferramenta retângulo mais uma vez e fecho esse vão. Apago as linhas de trabalho, que eu não vou mais utilizar. Pego a ferramenta equidistância, vou lá no cantinho da folha e coloco a medida de 50 milímetros, porque para fazer a moldura dessa folha, eu vou utilizar o metalon 50-30, a parte da frente vai ser 50. Então, eu coloco a medida de 50, repito na outra folha, e uso a ferramenta empurrar, puxar, para trazer 30 milímetros para frente. O nosso cliente queria que mais da metade do portão fosse fechado com a chapa cartolão, que nós utilizamos, de 300 milímetros de altura. Então, eu venho com a trena e coloco para cima 300 milímetros, depois mais 20 milímetros, que é aquele degrau, aquele vão que essa chapa cartolão tem. Quem conhece esse material sabe do que eu estou falando. E vou subindo 300 mais 20 milímetros, até passar da metade do portão. Nesse caso, nós utilizamos 4 fileiras de cartolão. Feito isso, eu desenho mais um metalon 50-30 com a frente 50, que é para delimitar esse material, para dar estrutura ao meio desse portão, dessa folha. Venho com a ferramenta do retângulo, fechando essas linhas de trabalho que eu fiz. Meço a altura total que ficou desse vão, onde será colocado o cartolão. Nesse caso, o meu deu 1.260 milímetros de altura. Venho para fora do desenho do portão e com a ferramenta retângulo também, eu desenho como se fosse um metalon 15-15. E subo 1.260, crio um grupo desse material e coloco ele encostadinho lá no metalon 50-30, porque quando a gente for colocar o cartolão, ele vai encostar nesse metalon 15-15. Ele vai servir tipo de batente. Essa é a vista do lado de fora do portão. O lado de quem está na rua vai ter essa visão do portão. E com a ferramenta empurrar, puxar, eu trago para frente o cartolão para ele encostar nesse metalon 15-15. Dou 2 cliques nas demais, que ela vai repetir o meu último movimento e todos os cartolão vão encostar no 15-15. Feito isso, na parte de cima, para esses vãos abertos, nós utilizamos o metalon 30-30. Então, mais uma vez,
nós utilizamos 7 barras, certo? Então, vou fora do desenho do portão e aí eu vou desenhar um retângulo de 30 a 30. Vou subir a altura necessária, que no meu caso ficou com 835 milímetros. Crio um grupo desse material. Nós utilizamos 7 barras por folha. Então, eu faço a conta na calculadora. Como foram 7 barras, e de 30 milímetros, eu faço 30 vezes 7, que no caso dá 210. Pego a largura total desse portão, que ficou 932,5 milímetros, tiro os 210 e divido por 8, porque são 7 barras, então terão 8 espaços, 8 vãos. E venho com a trena deixando o espaço de 90,31 milímetros. Deixo esse espaço de 90 milímetros e copio e colo uma barra. Faço isso por toda a folha. E pronto, tá feito. Apago essas linhas de trabalho e todo esse processo que foi feito nessa folha, eu vou para a folha ao lado e repito. O portão tá pronto. Agora é colocar essas medidas exatas num papel, numa folha de corte e passar para o serralheiro. Nós também colocamos gonzo nas laterais, uma fechadura no meio e 2 ferrolhos, um em cima e um embaixo. Acabamento no preto vinílico.